E aí, pessoal do YouTube, tudo de boa com vocês? Estamos de volta aqui para mais um vídeo. Mas, o vídeo de hoje é um reactzinho maroto que eu decidi fazer, tá? Porque eu vi que o Eurofut postou um vídeo falando sobre esse tema bem complicado de se lidar, que é a estatística da assistência no meio do futebol. E por que eu decidi fazer esse react? Porque, para quem não sabe, eu trabalhava no Eurofut, trabalhei lá por muitos anos, vim sair agora no fim de 2024 para poder focar nos meus canais. E quando eu estava trabalhando no Eurofut, a gente lá dentro discutia bastante sobre isso. Era um tema relevante, tanto que chegou um determinado momento, acho que na temporada 23, 24, se eu não me engano, que a gente parou de utilizar o termo assistência, porque estava causando muita confusão. Justamente porque tinha locais que contavam certas coisas como assistências e certas coisas eles não contavam ou contavam de forma diferente, beleza? E aí o que é que acontece? Acho que foi na temporada 23, 24 que eu comecei a falar, a propor lá pro Pedro que a gente começasse a utilizar o termo passe para gol, porque seria muito mais fácil de comunicar com o público, porque passe para gol é evidente, é claro, passe para gol. Você está dando um passe para um cara fazer um gol. Mas o termo assistência estava começando a ser muito distorcido, especialmente por páginas que não sabiam onde procurar os números corretos de assistências e acabavam pegando números de assistências de sites que contavam coisas absurdas como assistências, coisas que não tinham nada a ver com um passe para gol. E assim, eu lembro, cara, que já fazia, sei lá, um ano e meio, talvez 2 anos, que o Pedro tava com vontade de fazer um vídeo pro Eurofut justamente para tratar desse tema da assistência. Mas como vocês podem ver, o vídeo só foi sair agora. Então foi um negócio que foi maturando. Tenho certeza que o Pedro e o Rafael devem ter feito muito mais pesquisa desde que eu saí de lá. E deve ter enriquecido bastante esse vídeo para poder trazer esse assunto, tá? Então eu decidi assistir ele junto aqui com vocês. O vídeo saiu ontem, no momento da gravação desse vídeo. Eu tô gravando esse vídeo no domingo, tá? O vídeo saiu acho que no sábado. E eu vou tentar aqui entender o que é que o Pedro vai trazer aqui nesse vídeo. E vou passar a minha visão aqui para a gente tentar compreender juntos o assunto. Beleza? Então, vamos embora? Olha essa situação, o CR7 sofre um pênalti, ele mesmo bate e Já mete começa com um gol do Real Madrid contra o Atlético na final da Champions, cara. Aí é esculacho. o gol. Até aí, tudo bem, mas tu vai ver a ficha da partida e tá lá, gol e assistência do Cristiano Ronaldo. No mesmo lance, ele deu uma assistência pra ele mesmo? Como assim? Você acha Aí que que isso tá. faz algum sentido? Pois é, essa estatística que a gente chama de assistência ganhou muita força no futebol moderno. É uma métrica que lá nos anos 50, 60 e 70 nem se computava direito e não existia oficialmente, mas que hoje é essencial para qualquer jogador mostrar que sabe criar jogo. E é até usada em debates e comparações sobre meio-campistas com pessoas tentando avaliar quem é o Exatamente. melhor baseado no número frio de assistência dos camaradas. Porém, a assistência é uma estatística mentirosa, enganosa e extremamente problemática. Palavras E hoje fortes. eu vou te explicar por Eu acho que esses termos aqui estão bem fortes, mas acabou que meio que se tornou isso, né? No início a assistência era um negócio muito bonito, pô, bacana, assistência para dar uma valorizada no pessoal que cria, no pessoal que é mais cerebral, que desenvolve as jogadas, que cria as jogadas, mas começou a ser utilizado de uma forma muito errônea, começou a ser utilizado para deturpar debates, justamente porque começaram a surgir essas diferentes interpretações do que era e do que não era uma assistência, né? quê? Mas vamos lá então, a assistência é um termo que a gente costuma valorizar muito para tentar entender o quão bem um jogador de ataque tá na temporada. É sempre o que se leva em conta junto com os gols, como principal estatística dos jogadores. E muitas vezes é até somada com os gols, o que o pessoal na gringa isso. chama de G/A e que no Brasil Isso daqui eu acho muito errado, tá, rapaziada? Ó, isso daqui eu acho muito errado. Esse negócio de... às vezes ó, é até somada com os gols, o que o pessoal na gringa chama de G/A. isso daqui começou a ganhar cada vez mais força nas redes sociais nos últimos anos. Esse negócio de GA, tudo é GA agora. GA pra cá, GA pra lá, GA pra cá. Fulano fez não sei quanto GA, fulano fez não sei quanto GA.
Porque isso daqui parte de um pressuposto de que você está igualando gol e assistência. E aí é justamente uma das formas de você utilizar essa estatística para deturpar informação. Porque o gol e a assistência não podem ser equiparados jamais, cara. São duas estatísticas com pesos completamente diferentes e duas estatísticas com contextos completamente diferentes. Tanto que normalmente como é que eu posso dizer? É mais fácil que os grandes artilheiros produzam um número de gols muito maior do que os grandes assistências produzem de assistência. Você vai ver, por exemplo, quem é o maior assistente da história hoje? É o Messi. O Messi está caminhando aí para bater 400 assistências na carreira. Só que esse número de 400 assistências na carreira nem se compara com, por exemplo, o número de gols do Cristiano Ronaldo, que está aí caminhando para bater 1000 gols. É porque uma assistência é mais difícil, é mais pesada do que a outra? É porque são duas assistências de contextos completamente diferentes. Você tá me entendendo? É por isso que eu acho que você querer juntar as duas no mesmo balaio e ficar com esse negócio de GA pra cá, GA pra lá, é uma parada completamente absurda e que muitas vezes a galera que faz isso justamente pega a interpretação equivocada da assistência só para conseguir dar uma inflada nos números daquele jogador que ela tá querendo defender. E que no Brasil a gente costuma chamar um pouco mais de participações diretas em gol. Inclusive o Eurofoot tem um quadro só sobre isso, onde a gente junta os gols e assistências para criar a famosa eurarquia, um ranking de quais jogadores tiveram mais participações diretas em gol na temporada. E quando a gente vê lá um cara que deu, sei lá, 20 assistências na temporada, a gente tem certeza que ele é um criador de jogadas, ele é um playmaker. As assistências são ali um sinônimo de que o cara deu muitos passes para gols. Certo? Não necessariamente. Não necessariamente, exatamente. Porque existem contextos coletivos específicos que permitem que um atacante forneça muitas assistências, mesmo sem ser um exímio criador de jogadas. Você consegue entender o que é que eu tô falando? Assim como às vezes vai ter um meio-campista que cria muito mais chances, que é um cara muito mais cerebral, e não consegue ter nem de longe a mesma quantidade de assistências. Acho que um exemplo perfeito está dentro desse time do Barcelona. Se você olhar, o cara que mais é cerebral, o cara que mais encontra passes difíceis, o cara que mais controla o jogo, que tem a melhor visão de jogo é o Pedri. Só que compara o número de assistências do Pedri com o número de assistências do Rafinha. A diferença é brutal. Por quê? Por causa do contexto coletivo do Barcelona do Hans Flick, o Rafinha está em situações em que é muito mais propício para ele dar assistências do que um jogador de meio campo como o Pedri. Então, é outro fator dessa questão da assistência. Não dá para usar assistência para avaliar a capacidade de criação de um jogador. Não dá. Explicar. E tem outro problema também, que a assistência não é e nunca foi um dado oficial. Mas o que é um dado oficial, né? O gol, por exemplo, é um dado oficial. Depois da partida, na súmula vai conter as informações dos gols. E essa informação é oficial e até corrigida se precisar, né? Isso. Nos casos em que um juiz deu o gol para um jogador na súmula, mas depois pelos replays ali, por exemplo, ficou claro que quem fez o gol foi outro cara. Outros dados oficiais do futebol: cartões amarelos, cartões vermelhos e até questões como escanteios ou tiros de meta. E lógico, o juizão pode errar ao dar um escanteio, por exemplo, mas não tem jeito. Na hora que ele deu o escanteio, ele transformou aquilo ali num dado oficial do futebol. O escanteio existiu naquele jogo. Já a assistência não existe da forma oficial e nunca existiu. Antigamente ninguém computava e por esse motivo, por exemplo, a gente não faz a menor ideia de quantas assistências um jogador como Pelé realmente tem, por exemplo, já que ninguém anotava quem deu o passe, apenas quem fez o gol. E nem tem como saber, né? Porque como que você vai pegar a cacetada, as centenas e centenas de jogos que o Pelé jogou na carreira? Quem que vai ter acesso a isso tudo para ir lá rever um por um e catalogar todas as assistências que o Pelé deu? Não tem como, pô. Pelé, Puskás, Di Stéfano, esses jogadores daquela época, não tem como a gente saber quantas assistências eles davam. Claro que dá pra gente ter uma noção, né? O Pelé era como é que eu posso dizer? Um meio atacante extremamente ofensivo, né? Um famoso ponto de lança daquela época, né? O cara que jogava mais avançado ali na ponta de um diamante. Ele fazia muito gol, mas ele também criava muitas jogadas para os outros jogadores fazerem. Então o Pelé dava muita assistência. Mas não tem como a gente ter um número exato, entendeu?
Coisa que para os jogadores de hoje é totalmente diferente. Por exemplo, aquilo que eu acabei de falar do Messi. O Messi vai bater 400 assistências. Todas essas 400 assistências do Messi são catalogadas desde que ele começou a carreira. Porque desde que ele começou a carreira que essa assistência já é uma coisa. Entendeu? Volte no tempo e tente analisar, por exemplo, os jogos do Pelé para ver quantas assistências, mas a verdade é que muitas partidas dele sequer foram gravadas, então é complicado. Então a assistência não é um dado oficial, verificável, e além disso, ela acabou virando um termo guarda-chuva, e aqui que entra a verdadeira problemática, tá? Porque muitos consideram assistência como qualquer ação que acaba resultando num gol, mesmo que não seja um passe. Por exemplo, sofrer um pênalti que depois é convertido por um companheiro, como nesse lance do Vini aí, que ele caiu e o Mbappé fez o gol. Assistência pro Vinícius Júnior. Chutar uma bola que o goleiro dá rebote e depois o companheiro faz gol no rebote. Chutar uma bola na trave com o companheiro empurrando depois no rebote. Também é uma assistência. Chutar uma bola que força um gol contra, mesmo que a bola sequer fosse em direção do gol originalmente. Lá no Transfer Market, por exemplo, que é uma fonte excelente, porque a forma como eles mostram os dados é muito fácil de acessar, né? A gente pode encontrar que as assistências que eles usam são todas essas aí, né? É um termo bastante amplo, que a gente pode chamar aqui de assistência fantasia, e que gera casos como aquele do início do vídeo, onde o Cristiano Ronaldo caiu, sofreu o pênalti, ele mesmo converteu e gerou uma assistência e um gol para ele mesmo no mesmo lance. Nesse caso, o Transfer Market até nos explicou que não conta na ficha de números do jogador, quando tu puxa o total de assistências do cara na temporada e tal, mas ainda assim aparece como assistência na ficha do jogo. E o Transfer Market é perito no mercado de transferências. A gente tá comentando sobre eles aqui especificamente, porque a gente tem uma ótima relação com os caras, e eles são um site bastante confiável e que usam esse critério aí das assistências fantasia, mas não são só eles, tá? Diversos sites e entidades consideram esse critério bastante amplo. Cara, a UEFA usa essa merda, cara. Às vezes a galera usa o UEFA como fonte pra falar de estatística. A UEFA utiliza esse tipo de assistência, cara, nos torneios dela. Isso é fantasia. Por exemplo, a própria UEFA. Ou seja, é um termo vago, amplo, que infla as estatísticas e passa a não ser mais um reflexo da qualidade do jogador em armar jogadas e criar chances. Pensa num ponta rabisqueiro, por exemplo, que é horrível na finalização. Esse cara é mestre em botar na frente e entrar na área ali em velocidade. E aí ele sofre muitos pênaltis, ou ele consegue finalizar ele mesmo, mas manda sempre em cima do goleiro, gerando rebotes, né? Ele pode sair de uma temporada com muitas assistências, por causa dos pênaltis sofridos e também dos rebotes que ele causou, mas ele criou mesmo jogadas para os companheiros. Ele tem visão, qualidade técnica, passe. É possível que não, mas se esse cara acaba com 10 assistências na temporada, é normal que a gente olhe e fale, pô, ele é um criador de jogadas, ele é um armador, mas pode ser que não seja. Então a assistência virou esse termo amplo que pega tudo. Mas qual que é a alternativa? Existe meio que uma solução para isso, tá? Uma ideia mais puritana, digamos, da assistência. É a assistência padrão Opta, que aqui no Eurofoot a gente chama de passe para gol. O Opta é uma plataforma de estatísticas muito credenciada no meio do futebol, que criou esse novo padrão de assistências, que desconsidera algumas coisas como pênaltis sofridos e rebotes ali, criando essa versão muito mais simples e direta do que é uma assistência. É o passe para gol, né? É muito simples a assistência padrão Opta. É a bola sair do pé de um jogador, ir até o outro e esse outro jogador fazer um gol. Pronto, é uma assistência. Para Opta é isso aí que conta. E ela não vai contar como assistência se, por exemplo, o cara chegou ali, foi dar um passe para algum lugar, a bola vai, desvia num zagueiro, num lateral, muda completamente a trajetória, chega, encontra o cara lá no segundo pau, o cara cabeceia pro gol. Aí eles não consideram assistência, o que faz todo sentido, porque a trajetória do passe foi completamente alterada por um desvio. Então, esse entendimento aqui da Opta é o que eu imagino que se imaginava como conceito original do termo assistência, né? Só que depois que eles começaram a surgir com esse negócio de pênalti sofrido, bola na trave, rebote, que é uma bosta, cara. Eu não sei quem foi que inventou esse negócio, mas começou a deturpar completamente o debate. E aí o que acontece? Isso atrapalha a vida de muita gente que trabalha com futebol. Porra, até hoje, cara, às vezes eu passo o número de assistência, o número correto, que eu sempre utilizo assistências padrão Opta. Aí chega um cara, Yuri, você tá errado, o número é esse. Aí você vai ver, o cara pegou o número do Transfer Market. Porque tá lá o Transfer Market, o número de assistência adulterado.
E aí é difícil, cara, porque você tem que estar sempre corrigindo os caras. Não olha pro Transfermarkt, olha por esse site aqui, olha por esse site aqui, que são os sites corretos de olhar. Se define como toque final da bola antes dela chegar a um destinatário e o destinatário concluir e realizar um gol. Em outras palavras, a bola saiu do jogador A, chegou no jogador B sem nenhuma interferência e o jogador B marcou o gol. Isso é uma assistência padrão Opta, é um passe para gol. Parece uma definição muito mais simples e mais justa, né? Mais realista do que deveria ser uma assistência. Por exemplo, ó, o Salah deliberadamente procura Curtis Jones, que domina e faz um gol. Ninguém mais toca na bola. Assistência padrão Opta. Aqui um exemplo já bem menos claro. Na final da Champions League de 99, o Ryan Giggs chuta todo errado uma bola pro gol. Essa bola acidentalmente vai parar com o Ted Sheringham, que empurra e faz o gol. O Giggs teve a intenção de fazer esse passe pro Sheringham? Com certeza não. Mas foi o toque dele na bola que fez a pelota chegar limpa pro seu companheiro fazer o gol. Então essa assistência do Giggs é sim uma assistência padrão Opta, um passe pra gol. Então aqui você já percebe... Isso aqui é fora porque é algo que não tem como controlar. Então você meio que tem que abranger certas coisas, né? Eu me lembro de um caso, por exemplo, tem um gol do Cristiano Ronaldo pelo Real Madrid, que esse gol não é considerado gol do Cristiano Ronaldo para as estatísticas oficiais, mas o clube considera. Não sei se vocês já repararam, mas o Real Madrid, o clube, considera que o Cristiano Ronaldo tem 451 gols marcados, mas oficialmente ele tem 450. Porque o que acontece? Tem um gol, acho que se eu não me engano foi na época da primeira temporada do Cristiano, que, se eu não me engano, ele bate uma falta... Aí ele bate a falta, a bola pega no Pepe, muda de trajetória e vai no gol. Qual é a verdade estatística desse lance? Gol do Pepe, assistência do Cristiano Ronaldo. Porque o Cristiano Ronaldo bateu pro gol, só que a bola bateu no Pepe e entrou. Como ela bateu no Pepe por último, é gol do Pepe e a assistência do Cristiano Ronaldo, porque ele bateu na bola antes dela bater no Pepe, entendeu? Estatisticamente falando, essa é a verdade. Só que o Real Madrid considerou o gol do Cristiano Ronaldo, e aí por isso ele fica lá com 451. Também teve um desse na final da Champions de 2007, se eu não me engano. Atenas. Que acho que é o segundo gol do Inzaghi na final. O segundo é o primeiro, acho que é o primeiro gol do Inzaghi na final. O segundo acho que é com a assistência do Kaká. O primeiro gol do Inzaghi na final é uma falta do Pirlo. O Pirlo bate a falta pro gol. O Inzaghi passa na frente igual um insano, a bola bate no Inzaghi e entra dentro do gol. Não é gol do Pirlo, é gol do Inzaghi com assistência do Pirlo. O Pirlo quis dar uma assistência, quis dar um passe? Óbvio que não, ele bateu pro gol. Só que não tem como você excluir esse tipo de situação, né? Então tem que abranger isso aí e também tem que ser contado como assistência, faz parte. Percebeu que a assistência fantasia, ela envolve um monte de coisas ali que geram um gol no final, enquanto a assistência padrão Opta, ela é mais direta, ela é o passe para gol, tá? E vale ressaltar que o padrão Opta, ele não adiciona nada, ele simplesmente remove. Então a assistência fantasia é um termo muito mais amplo, que abrange muito mais coisas, enquanto a assistência Opta tem apenas um filtro mais rigoroso. E se você tá achando que a assistência padrão Opta, que a gente aqui chama de passe para gol, é um padrão que, pô, só a gente usa, né? Os caras estão inventando moda, saiba que ela é usada por muitos dos portais mais confiáveis do planeta Terra. O SofaScore, por exemplo, que a galera ama, é padrão Opta. O WhoScored, padrão Opta. Squawka, padrão Opta. Bsoccer, padrão Opta. E por aí vai. Todos os sites que eu utilizo para trabalhar, padrão Opta. Todos. O Transfermarkt, cara, o que eu digo? O Transfermarkt é um site maravilhoso. É uma ferramenta de trabalho sensacional. Mas o Transfermarkt ele é bom por outros motivos, não para olhar estatística. Quer olhar estatística? Vai olhar em site de estatística. O Transfermarkt não é para isso. É por isso que às vezes a galera que quer verificar o número de jogador vai olhar no Transfermarkt e acaba pegando informação errada. Muitos dos portais de maior credibilidade usam esse critério. Me parece conceitualmente uma forma muito mais precisa de determinar uma assistência para alguém. Se a gente olha e vê que um cara tem 20 assistências fantasia na temporada, a gente não tem total noção do que ele fez para gerar aqueles 20 gols. Mas se o cara tem 20 assistências padrão Opta, você pode ter certeza que dos pés dele saíram 20 passes que resultaram em gol. Cara, ninguém é obrigado a saber disso tudo. Eu passei por muitos anos aí sem saber
saber. Só que lá atrás, conforme a gente foi pesquisando e foi entendendo mais sobre essas diferenças, a gente viu as inconsistências, começou a questionar a estatística, né? A gente tomou uma decisão de, aqui no Eurofut, parar de usar o termo assistência por a gente achar que realmente era uma estatística muitas vezes mais falha. Por isso que em todos os vídeos e conteúdos do Eurofut, nos últimos 2 anos mais ou menos, vocês ouviram e leram a gente falando de passe pra gol, ou na abreviação PPG. Foi a forma que a gente encontrou de ser mais criterioso com as informações que a gente traz pra vocês. Porém, nem tudo é perfeito, tá? E essa abordagem aí trouxe 2 grandes problemas. O primeiro, e mais doído, é que mesmo a assistência padrão Opta, que a gente chama de passe pra gol, também tem sérios problemas. Um exemplo é aquela assistência do século, do Busquets. Ele literalmente só para a bola no meio do campo pro Messi vir na velocidade, driblar meio time do Real Madrid e fazer o gol. Quem tocou por último na bola, fazendo ela chegar limpa no Messi, foi o Busquets. Isso aí é então foda. É um passe pra gol dele, mesmo que depois o Messi tenha feito tudo absolutamente sozinho. Mas tu pode pensar... Isso aqui, eu honestamente, cara, é uma situação complicada. Porque assim, porra, teria que criar um critério dentro do critério pra dizer, ah não, se o jogador que recebeu a bola, sei lá, se ele ficar com a posse dela por 3 segundos, já não conta como assistência. E aí já começa a virar RPG, tá ligado? Deixa de ser futebol e começa a virar RPG. Eu não sei se esse tipo de situação aqui tem como resolver não, tá ligado? Honestamente, eu não sei se tem como resolver. Eu acho que... Porque assim, se você colocasse uma regra dentro da regra, já começaria a avacalhar um pouco a situação, porque, como o Pedro explicou aqui no vídeo, a assistência já não é uma estatística oficial, tá ligado? É você querer criar uma regra dentro da regra para uma estatística que já não é oficial, aí acho que ia começar a avacalhar. Tem muitas situações que são assim, cara. Por exemplo, essa assistência do Busquets é uma merda? É uma merda. Ele só rolou a bola e o Messi saiu zaralhando a porra toda. Só que assim, essa assistência do Busquets é menos merda do que quando você tá lá com a bola no meio campo, aí você só toca assim de lado pra um cara, o cara pega a bola da intermediária e dá uma chapuletada, a bola vai lá no ângulo e é gol. Vai contar como assistência do mesmo jeito, cara. Vou te dar um exemplo. Porra, aquele gol do Cristiano Ronaldo contra o Porto, que ganhou o prêmio Puskás. Eu não me lembro quem foi que deu o passe pro Cristiano Ronaldo. Se algum de vocês lembrar, mandando nos comentários. Mas seja lá quem deu o passe pro Cristiano Ronaldo, naquele gol contra o Porto, contou como assistência. Só que o Cristiano Ronaldo pegou a bola quase do meio de campo e deu uma bica na bola, a bola foi lá no ângulo. Entendeu? Aí eu te digo, esse passe do Busquets, se aquele passe pro Cristiano Ronaldo tiver um real impacto no produto final, é óbvio que não teve. Mas conta como assistência do mesmo jeito, porque não tem como você filtrar esse tipo de coisa, sabe? Ah não, tá ok, porque o Busquets foi genial ali, beleza. Mas e nesse lance aqui, por exemplo, do Tottenham? O Vertonghen, lá na área de defesa, dá um toquinho na bola, o Son pega a pelota, corre o campo inteiro e literalmente guarda um gol que ganhou o Puskás. O Son fez tudo sozinho, é um gol histórico. E o Vertonghen só tava tentando tirar a bola do atacante adversário. Mas tu vai verificar lá e é uma assistência do Vertonghen. Se o Vertonghen não estica a perna pra tirar aquela bola ali, não tinha o gol do Son, né? Nos 2 critérios, né? Uma assistência padrão fantasia, mais ampla, e também é uma assistência padrão Opta, porque o toque do Vertonghen, sem nenhuma interferência, foi o que fez a bola chegar no Son e o Son fez o gol. Outro passe pra gol bizarro, olha aí, ó. Vem um cruzamento na área, a bola desvia no Gyökeres e cai com o Pedro Gonçalves, que manda um balaço. Passe pra gol, ou assistência padrão Opta, do Gyökeres. Porra, tem porque a bola veio Eu não sei se o Pedro vai colocar aqui, cara, de exemplo, mas tem uma assistência muito feia do Cristiano Ronaldo quando ele jogava na Juventus, cara. Vamos ver se ele vai colocar aqui. Limpinha pro Pedro Gonçalves, ainda que tenha sido completamente sem querer. Então lembra aquele papo que eu falei de você olhar, pô, o cara com 20 assistências na temporada e não necessariamente representar que ele é um criador de jogadas? Bom, com as assistências padrão Opta, também é um pouco assim. Ele é um termo muito mais criterioso e rigoroso e, em geral, mais representativo da qualidade de criar jogadas, mas ele não é perfeito. Então é possível que assistências padrão Opta também sejam enganosas nesse sentido. Inclusive, a gente fez um vídeo aqui no Eurofut, né, falando de jogadores desconhecidos que estavam brilhando na temporada. E um desses caras era o Nicolas Kuhn, do Celtic. Na época, ele tinha 11 passes pra gol em 19 partidas, né? O que são números excelentes. Só que quando a gente foi olhar cada um desses
desses passes pra gol, a gente começou a perceber que a maior parte deles era o Nicolas Kuhn descendo na ponta direita e dando um toquinho pro lado ou pra trás e dando a sorte de que vários camaradas dele no Celtic estavam dando patadas de fora da área e marcando golaços absurdos de longe. É aquilo que eu falei aqui, cara. Pô, ele deu o passe, o jogador não saiu costurando, não saiu driblando todo mundo. Mas o cara ajeitou e soltou uma paulada de fora da área, tá ligado? O passe do cara não foi decisivo. Qualquer um poderia ter dado aquele passe, até o goleiro poderia. Mas conta como assistência porque não dá pra filtrar esse tipo de coisa, né? E ó, o Pedro citou o exemplo, mas o gol do Cristiano Ronaldo que eu queria falar era, porra, um lance na primeira temporada dele na Juventus, cara, que ele vai chutar uma bola, ele pega todo torto, a bola meio que sobe aqui pelo pé dele, sobe por cima, mas sobra no Mandzukic, o Mandzukic faz o gol. Contou como assistência do Cristiano Ronaldo, é um lance horroroso, mas conta do mesmo jeito. E, portanto, contando pra ele assistências, inclusive da rigorosa, assistência padrão opta. Mas se tu for ver, não são grandes chances criadas do Nicolas Kuhn. Não são passes com uma visão extraordinária, não são passes que quebram linhas. A bola saiu dos pés dele e caiu no pé de quem fez o gol. Isso é um fato. Mas sem lá grandes méritos pra ele. Foi um passinho pro lado normal, como tantos outros jogadores dão dezenas de vezes durante uma partida. E de toquinho pra trás em toquinho pra trás, que foi gerando gols de fora da área, né? O número de passes pra gol dele foi aumentando. Vocês lembram? Eu falei 11 em 19 partidas. Só que a partir dali, a sorte parou de bater na porta dele. Só que agora que a temporada acabou, ele terminou com 15 passes pra gol em 51 jogos. Ou seja, ele adicionou 32 jogos na sua contagem, mas apenas 4 assistências padrão opta. Então, se você olhar pelos números, ele caiu muito de desempenho. Mas talvez ele continue jogando mesmo, só que dando menos sorte de que os companheiros agora não estão mais fazendo gol de fora da área toda hora. Vamos abordar mais um caso. Assim como o Busquets nem sempre vai dar uma assistência daquela que ele deu pro Messi no Bernabéu, né? Sinceramente, talvez seja o pior, né? Quando a gente tava pesquisando aí no início, foi um dos que mais me chocou, assim, na verdade. Em 2021, na Eurocopa, a Escócia chutou pro gol e a bola bateu no tcheco Souček e ela foi parar com o Schick, que obviamente meteu um gol do meio do campo. Ou seja, o Schick é completamente responsável por esse gol. É 1000% mérito dele, porque o Souček sequer passou a bola. A bola só explodiu nele, a bola bateu nele e caiu com o Schick. O Souček não criou jogada nenhuma. Mas se tu for atrás, isso aí é uma assistência padrão opta pro Souček, ou seja, um passe pra gol. Outro exemplo, na Champions 2023-2024, o De Bruyne divide uma bola ali e ela sobra com o Bernardo Silva, que fez o gol. O Kevin De Bruyne tentou passar essa bola? De jeito nenhum. Porém, foi o toque dele, mesmo involuntário, que fez a bola chegar no B. Portanto, assistência padrão opta, passe pra gol. E o pior, no mesmo jogo, o De Bruyne passa a bola pro Foden, só que ela tem um leve desvio no meio do caminho. Então, quando o Foden faz o gol, não conta como uma assistência padrão opta, como um passe pra gol. Por quê? Porque o desvio no meio do caminho, ele invalida o padrão opta, mesmo que praticamente não tenha mudado a trajetória da bola. Então, nesse jogo do Manchester City, a gente tem dois casos contraditórios, né? Um lance em que o De Bruyne não teve nenhuma intenção de fazer um passe pro Bernardo Silva e é considerado um passe pra gol, e outro lance em que ele teve toda a intenção de tocar pro Foden e não é considerado um passe pra gol porque teve um leve desvio. O critério... Esse vídeo tá deixando muito claro pra todo mundo como a assistência faz sentido ela não ser uma estatística oficial, sabe? Porque são muitas nuances diferentes, cara. É por isso que eu sempre digo, não dá pra ficar utilizando estatística pra avaliar jogador. Você tem que assistir o jogador para ver como que ele fez aquelas estatísticas, entendeu? Acho que esse exemplo aqui que ele deu do cara do Celtic é perfeito, cara. Às vezes você vê, pô, o cara tá com um número alto de assistência. Pô, mas como que foi essas assistências, sabe? Você tem que ver o cara dando as assistências para saber o quão fodas, o quão boas foram elas, o quão boas foram essas jogadas. Por exemplo, um cara que eu tô sempre elogiando aqui a capacidade de criar é o Lamine Yamal. Você pega o Lamine Yamal terminou a temporada, porra, acho que com 20, 21 assistências, alguma coisa assim. E quem vê o Barcelona jogar sabe que o Lamine Yamal cria uma chance absurda atrás da outra. Você sabe que as assistências que ele dá são assistências incríveis. São grandes assistências, são grandes passes que ele dá. Não é só ele tá rolando a bola para outro cara chegar chutando, rolando a bola para outro cara chegar chutando. Não é assim, entendeu? É por isso que muitas vezes você vê muitos centroavantes com números absurdos de assistências, só que não quer dizer que o cara é um playmaker. Quer que eu dê um exemplo para você?
o Luizito Soares. O Luizito Soares é um centroavante muito completo que tem capacidade de sair da área, ajudar a armar um jogo, dar um bom passe. Ele tem. Só que, cara, tem temporadas, mais especificamente a temporada 15-16. Cara, na temporada 15-16, o Soares, acho que ele deu quase 30 assistências, cara. Só que se você for ver aquelas quase 30 assistências que o Soares deu, muitas daquelas assistências é só ele passando a bola assim do lado pro Messi chegar e pá, gol. Passa a bola aqui do lado pro Neymar, pá, gol. Não são aqueles passes absurdos que a gente tá acostumado a ver o Messi e o Neymar, que eram os companheiros de ataque dele, dar. Entendeu? Por isso que você tem que assistir. Você não pode ficar avaliando só por número, cara. Número é muito importante. Mas se você não vê qual é o contexto daqueles números, você vai cair numa armadilha. Precisa ser sempre seguido, porém nem sempre ele é perfeito também e muitas vezes é confuso, né? Esses lances escancaram pra mim a fragilidade da estatística. Então o PPG, o passe pra gol, assistência padrão opta, né? É uma definição mais certeira pra dar uma representação ali da criatividade, da visão, da habilidade de armar jogadas do jogador. Porém, tá longe de ser perfeito também, como vocês puderam perceber. E lá atrás eu falei que o passe pra gol tinha dois problemas, né? Esse foi o primeiro. O segundo é talvez até pior pra gente como criador de conteúdo. A gente passar a usar PPG no lugar de assistências teve um efeito colateral, que até poderia ser previsto, né? O fato de que muitos dos nossos seguidores não entendem o que é PPG, não entendem a sigla e não entendem a diferença de um PPG para uma assistência. As pessoas perguntam e se confundem, o que é absolutamente normal, porque até onde eu sei, o Eurofoot é o único veículo de mídia do planeta Terra que não usa assistência. E o passe pra gol que a gente começou a usar simplesmente não colou, digamos assim. E no fim das contas, a gente quer ter um critério mais rigoroso, mais bacana, porém, ao mesmo tempo, a gente tem que passar uma mensagem clara. Não adianta a gente aqui querer criar algo que ninguém aceita e ninguém entende. O Eurofoot como veículo de mídia, acredito que falhou na tentativa de fazer essa mudança. A gente não conseguiu explicar muito bem, deixar o público sabendo o porquê que a gente começou o PPG. Então eu acho que a gente pode ter pecado um pouquinho pelo preciosismo, sabe? Na vontade de passar as melhores informações pra vocês, a gente passou a usar um termo que ninguém usa, sem explicar direito o porquê e fazendo com que muitos se confundissem ali com os nossos vídeos e postagens. Pior que é verdade, cara, porque a galera já tá muito acostumada com esse termo. E a grande verdade é que a maioria das pessoas não tá nem aí, cara. A maioria das pessoas não quer saber se o número de assistência está correto, se o número de assistência está incorreto, se o termo faz sentido, se não faz. Ninguém quer saber, o cara só quer pegar ali o jogador que ele gosta, tá com 25 assistências, pô, bacana, pronto, ele só quer saber disso. Entendeu? Tanto que a maioria das pessoas não checam esses números, cara. Tá cheio de gente por aí na internet passando estatística falsa, a galera só vê, curte o tweet e vai embora, cara. Ninguém checa esse tipo de coisa. Então, às vezes, você tentar ser mais transparente, tentar trazer um negócio assim que, pô, isso aqui vai ficar mais claro, vai passar uma informação melhor, acaba não funcionando porque as pessoas não estão nem aí, cara. Elas não querem saber. Por isso, o Eurofoot vai manter o seu critério de usar as assistências padrão opta, os chamados passes para gol. Mas vamos voltar a usar o termo assistência, beleza? Todo mundo usa e conhece o termo assistência, tá? Em inglês, na gringa, é a assist. Em espanhol, é assistência também. É um negócio universal. E voltando a utilizar essa palavra, a gente tem a certeza de que todo mundo vai entender muito mais facilmente. E aí, sabe o que é que vai acontecer também? Assim, já prevendo, eu não trabalho mais no Eurofoot, mas já prevendo, vai ter muitas vezes em que eles vão postar um número de assistências correto. Vai chegar um cara que tá com o número errado e vai corrigir errado. Vocês estão errados, o número é esse aqui. Aí o Dani, que tá cuidando lá das redes sociais do Eurofoot, o Dani vai ter que ir lá e tuitar, não, porque a gente pegou o número daqui, porque aqui tá assim, é mais correto, você deve ter pegado do lugar errado. Não tem ponto correto, tá ligado? Tipo, ou o Eurofoot teria que ficar explicando o que é PPG, ou ele vai ter que ficar corrigindo quando alguém chegar com o número errado de assistência. Não tem muito ponto correr, cara. Eu já entreguei na mão de Deus, cara. Vocês que acompanham aqui o canal, vocês sabem. Eu sempre pego, eu trago assistência padrão opta. Se chegar alguém corrigindo com o número errado, irmão, eu só vou deletar o comentário e segue o baile, cara. Não tem mais tempo pra ficar corrigindo, não, pô. Já deu, velho. Pô, isso aí já é um assunto velho, cara. Quem ainda utiliza Transfer Market pra pegar assistência, irmão, porra, já pode entregar na mão de Deus, cara. Tem mal o que fazer, não. Também pode até voltar a usar o... E outra coisa, não fiquem pegando número de assistência no Twitter.
Tá cheio de conto de futebol no Twitter espalhando número falso. Jesus! Se quiser pegar número de jogador, pega e sai de confiável, pô. /A no lugar de participação direta pra gol, que é um nome bem longo, né? Então, basicamente, volta o termo assistência no Eurofut, mas quando vocês verem essa estatística em qualquer conteúdo nosso, podem ter certeza que a gente tá usando o padrão mais rigoroso, o padrão Opta, o que a gente antes estava chamando de passe pra gol. Em linha com o que fazem grandes sites que a gente confia e usa muito, como o SofaScore e o BSoccer. Na dúvida, todo passe pra gol, né, assistência padrão Opta, é uma assistência em geral, uma assistência fantasia. Mas nem toda assistência em geral, assistência fantasia, é um passe pra gol. Ficou claro? Como eu falei, esse vídeo é pra quem é muito interessado no futebol a ponto de ficar discutindo essas pequenas diferenças. Mas antes de encerrar, eu queria trazer um ponto muito importante, que ele meio que joga o vídeo inteiro na lata do lixo, cara. Isso aqui vai ser quase um plot twist pra vocês, tá? Porque a gente discutiu tudo isso sobre o critério da estatística, mas no final das contas, outras estatísticas como o gol também podem ser consideradas falhas, não podem? Vamos dar um exemplo aqui. Pega um jogador que meteu 10 gols de pênalti no começo de uma temporada. Aí tu compara com outro que meteu 10 gols também. Só que os 10 gols... hater! Começar a falar de gol de pênalti, já meteu o Cristiano Ronaldo, no começo cara. de uma temporada. Cara Aí tu safado. compara com outro que meteu 10 gols também. Só que os 10 gols desse segundo camarada, pô, são golaços de fora da área. É gol que o cara driblou o time inteiro adversário. É gol de bicicleta. Estatisticamente, tu vai puxar as fichas, cada um tem 10 gols. Mesma coisa, mas eles jogaram o mesmo futebol, eles foram decisivos da mesma maneira, apresentaram o mesmo nível de atuação. É óbvio que não. Nem todo gol é igual. Isso aí é um fato. E pra você ter uma ideia, até o gol pode gerar polêmica. Lembra que a gente falou dos dados oficiais lá atrás? Gol que tá na súmula e tal? Dá uma olhada nesse caso e olha que curioso. No BSoccer, que é uma fonte muito rigorosa que a gente confia bastante, tá? O Morata marcou 2 gols contra o Leganés em uma partida na temporada 16-17. Porém, a súmula do jogo e o site oficial da La Liga consideram que ele marcou um hat-trick na partida. Ué, como é que um site tão confiável diz que ele fez 2 gols se ele fez 3? A gente entrou em contato com o BSoccer para tentar entender. E eles responderam que eles reanalisaram o lance e que eles viram que em um dos gols o Morata não toca na bola. E que, portanto, eles vão continuar seguindo os critérios deles mesmos de não dar esse gol pro Morata. Cara. Ainda que na súmula da partida o gol tenha sido dado pro Álvaro. Isso aqui é foda, porque a súmula é absoluta. O que o árbitro colocar na súmula vai ser o número oficial, entendeu? Mesmo se o árbitro tiver errado, o árbitro pode errar, ele pode enxergar errado quem tocou, quem não tocou na bola. Às vezes o árbitro pode interpretar que foi ou que não foi gol contra, entendeu? Tanto que assim, isso até às vezes varia de federação para federação, cara. Pô, já tô careca de ver isso na Premier League, cara. Na Premier League, às vezes eles dão gol contra com um mínimo desvio, cara. Porra, a bola já tá vindo no gol, só que se ela desviou no meio de um vagabundo, aí os caras lá na Premier League vão lá e dão um gol contra, cara. Isso acaba variando de lugar pra lugar, mas não tem o que fazer. O cara vai lá, colocou na súmula, irmão. Não tem como debater, cara. Ou seja, quem tá errado é justamente o provedor oficial dos dados, a própria La Liga. O BSoccer se manteve firme no seu critério e ignorou um dado oficial, porque no final das contas, eles olharam com os próprios olhos que a La Liga errou. E aí eu te pergunto, quem que tá certo nessa situação? Quem viu claramente que o Morata não tocou, ou a La Liga que traz as informações oficiais das competições? Algo que tá na súmula do jogo, cabe interpretação? No final das contas... É que nessa época não tinha VAR, né? Nessa época não tinha VAR. Então, sei lá, irmão, acho que terminou o jogo, o árbitro foi lá, meteu na súmula e foda-se, seguiu o jogo, que nem saber. Acho que o que fica, né, de mensagem desse vídeo é que, cara, os nossos olhos vendo os jogos, muitas vezes são mais capazes de interpretar o futebol do que qualquer número que a gente possa apresentar numa tabela. Eu não culpo quem vê essa discussão inteirinha, chega no final do vídeo aqui e acaba concordando com o Ange Postecoglou. I've got to say, the assist is the most useless statistic in world football. Seriously, it could come off your backside, fall to somebody on the halfway line, he scores and it's an assist. So it doesn't impress me. Ou também não culpo quem acaba indo pro outro lado, de se aprofundar ainda mais buscando dados que representem melhor o que um jogador fez ou deixou de fazer na partida. Por exemplo... sim, cara, as assistências elas estão ganhando cada vez mais notoriedade, cara. Porra, a liga mais forte do mundo, que é a Premier League, a liga mais forte, a liga mais badalada, a liga mais bambambam,
ela tem um prêmio pro cara que dá mais assistência no campeonato, cara, que é o troféu Playmaker. Troféu bonitão, de ouro lá, coisa linda. Ela tem 2 troféus individual. Ela tem um troféu para artilheiro, e ela tem, que é o Golden Boot, e ela tem um troféu para assistente, que é o troféu Playmaker. Então é um negócio que tá ganhando cada vez mais notoriedade, né? Queira ou não queira. E eu acho que a tendência é evoluir, cara. Pô, vai chegar um ponto que vai ter prêmio de maior assistente em praticamente todas as competições. Por exemplo, hoje, algumas estatísticas como grandes chances criadas, assistências esperadas, não são tão populares, mas são mais relevantes na hora de a gente analisar o quanto que um jogador é capaz de armar jogadas. Então existe apenas uma solução. Quer saber o quanto que um jogador contribui pro time? Deixa o aplicativo de estatística um pouco de lado e assista os jogos. As estatísticas dão uma ótima ideia, indicam o caminho e são um excelente complemento. Mas a única maneira de saber exatamente o que aconteceu é vendo os jogos em si. Pois é, irmão. Grande vídeo aí de Eurofoot, né? Sem novidade nesse aspecto, porque o Eurofoot só faz vídeo top. Mas realmente é um assunto muito complicado, cara. É um assunto muito complicado. Não dá para você chegar a uma resposta que agrade todo mundo, né? Como o Pedro falou aí. Mesmo a assistência padrão óptica tem suas falhas. Mas eu acho que a síntese geral a assistência é uma estatística importante. Eu discordo do Ange Postecoglou, que é uma estatística inútil. Eu acho que é uma estatística importante. Eu acho que é uma estatística que serve para dar um certo valor para a galera que nem sempre tá próximo do gol, para tá metendo gol, mas que às vezes tá ali para dar um passe, para deixar um cara em condição de marcar. Mas no fim das contas, cara, assim como o gol, para você entender melhor essa estatística, você tem que assistir, cara. No fim das contas, tudo retorna para isso. Assista os jogos. Se você não assistir, não adianta. O problema da geração atual, a geração atual ela tá tão viciada nisso aqui, ó, celular, ela tá tão viciada nisso aqui, que ela tá acostumada a avaliar jogador, só pega ali o celular, opa, vou entrar aqui no meu aplicativo, vou ver quem que deu mais assistência, quem que fez mais gol, e pronto, ela não quer mais saber do resto. Ela não quer saber como é que o jogador deu essas assistências, ela não quer saber as chances que o jogador criou que não viraram assistência, ela não quer saber. Então, no fim das contas, o problema maior é esse, né? Enfim, rapaziada, esse foi o React, tá? Espero que vocês tenham gostado. Acabou ficando muito longo, eu sei, me desculpe, mas sei lá, quem tiver interesse vai assistindo por partes aí, tá? Todo mundo já deve conhecer o Eurofoot, mas quem ainda não conhece, se inscreva lá, beleza? Forte abraço, rapaziada, até o próximo vídeo. Falou!